Um bom dia. Agora vamos cumprimentar o nosso convidado, Padre Júlio Lancelotti. Padre Júlio, bom dia. Por que é que praticar o bem está gerando tanto ódio, Padre Júlio? Bom dia. Bom dia. Queria dizer que o padroeiro da Suíça é São Nicolau de Flue e o grande santo da Suécia é Santa Catarina da Suécia, que são santos que marcaram fortemente por romper com o sistema. Eu acredito que uma das coisas que causa muito problema é romper com o sistema. Romper com o sistema a lógica da pobreza, a lógica da miséria, romper com as castas. Nós vivemos um mundo cheio de apartheids. E uma cidade como São Paulo, e também o primeiro mundo em relação ao terceiro mundo, é um mundo cheio de muros, muros invisíveis, mas muito duros, muito claros e muito intransponíveis. Por isso que todo gesto, como hoje o Papa Francisco, todo gesto que acolhe os imigrantes, os refugiados, causa um incômodo, porque nos tira da zona de conforto. Eu acredito que essa é uma questão que a gente tem que ter muito claro, esse princípio, de que a miséria, a pobreza, a injustiça, elas fazem parte da lógica do sistema. E quando nós denunciamos pela presença e pela prática solidária, causa um mal-estar no sistema, porque tira as pessoas da zona de conforto e chama atenção. Onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? Está na fronteira, teu irmão está na calçada, teu irmão está sem condições de vida, está na guerra da Síria, está no grupo de refugiados que tentam atravessar o mar Mediterrâneo, está na praça da cidade, está chamando atenção. É isso aí, muito obrigado, Padre Júlio, pelas primeiras palavras que foram colocadas aqui. E Rômulo Maia, você agora vai fazer a próxima pergunta. Padre Júlio, o senhor é uma pessoa conhecida e reconhecida pelo seu trabalho junto às populações, às pessoas em situação de rua. E nós sabemos que o Brasil atravessa uma quadra muito difícil, econômica. Eu já estou há algum tempo fora do Brasil, mas eu recebo relatos da minha família, de amigos que estão no Brasil, dizendo que nunca se viu tantas pessoas em situação de rua. A precarização levou pessoas que antigamente eram pobres, mas não eram exatamente miseráveis, a uma situação de completa indigência. Eu queria perguntar para o senhor se o senhor, que é uma pessoa que está no campo, está realmente atuando junto a essas pessoas, tentando dar a elas algum apoio para que resgatem a dignidade mínima, eu queria saber para o senhor se isso procede, se realmente houve esse aumento no número de pessoas em situação de rua. Então, o número de pessoas de rua, por exemplo, chegou numa explosão no Rio de Janeiro, como em Florianópolis, em São Paulo. Mas Nova York tem muito mais moradores de rua. Nova York chega a ter mais de 50 mil pessoas nas ruas. Em Los Angeles são mais de 40 mil. O número de pessoas de rua em Londres é altíssimo. Em Paris, o número de pessoas de rua é muito grande. Em Roma, são tantos que até o Papa Francisco tem feito ações em relação à população de rua. A única grande capital do mundo que... Perdemos o sinal? O sinal, quer dizer, temporariamente alguma falha na internet. Agora sim, voltou. Agora sim, voltou. O padre, o senhor caiu a internet, mas o senhor dizia que a única capital que não tem muitas pessoas em situação de rua... que diminuiu. Que diminuiu. Que diminuiu em 50% foi Lisboa. Lisboa teve uma diminuição porque apostou na moradia, que é a resposta. No Canadá também se dá respostas ligadas a hotéis sociais, a locação social, a moradia. Esse é um fenômeno do neoliberalismo, é um fenômeno do sistema socioeconômico e político. Londres é impressionante o aumento, como Nova York, como Los Angeles, as grandes cidades do mundo. Florianópolis é uma cidade que não é das grandes capitais, mas tem um aumento exponencial da população de rua. O Rio de Janeiro chegou a ser alarmante, é uma calamidade pública a quantidade de pessoas que estão na rua. O que nós não temos respostas, porque eles são lógica do sistema que nós vivemos. E por isso que todo gesto de solidariedade contraria uma lógica dominante.
E a lógica dominante contrariada reage. Padre Júlio, eu gostaria de saber do senhor se o senhor se sente ainda mais fortalecido recebendo tanto apoio, depois de ter recebido uma ameaça, que chamamos aqui de ameaça fascista, se esse tipo de resposta dos fiéis, dos simpatizantes, até mesmo de pessoas que não são religiosas, mas que praticam o bem e que foram extremamente solidárias, né? Existe uma grande adesão ao seu trabalho, existe uma grande manifestação de solidariedade ao senhor nesse momento em que recentemente recebeu ameaças, inclusive, de morte. Como é que o senhor tem recebido esse tipo de carinho, de apoio necessário nesse momento em que o fascismo, lamentavelmente no Brasil, tende a querer, apenas querer, a mostrar as asas, mas nós estamos com uma tesoura bem grande para cortar, não é, Paulo? Eles estão mais do que mostrando as asas, eles estão mostrando as armas. Eles estão mostrando, tentando mostrar uma força e uma intimidação. É muito importante a solidariedade e principalmente a solidariedade à população de rua, porque o que mais me fere é que a população de rua seja atingida por isso. Como muitas vezes essas forças de segurança, esses grupos, ameaçam os moradores de rua, dizendo, vocês são amigos do padre, são ligados ao padre, então os ofende muito. Então, é muito importante que tenhamos uma mudança de atitude em relação à população de rua. Quero dizer para vocês de que um dos candidatos, ou pré-candidatos a presidente da República, que é muito ligado a essas linhas mais conservadoras, ele está me processando também. Então, eu acho que eles, mais do que estão mostrando as asas, eles estão mostrando as armas. E eles estão querendo, através de um armamentismo, causar realmente o extermínio dos pobres e o extermínio daqueles que são seus aliados e seus amigos. Uma coisa que eu acho que é importante termos presente, o Brasil hoje é um dos países que mais mata defensores de direitos humanos. O assassinato da Marielle Franco é como que um recado para todos os ativistas e todos os defensores de direitos humanos. E, infelizmente, isso é uma coisa que globalizou essa luta contra os defensores de direitos humanos. É lamentável que um presidenciável esteja impondo aí um processo contra o padre Rômulo. Você que é advogado, me socorra com isso aí, Ivan. Olha, Wellington, em situações normais, eu diria que seria ridículo, que não teria nenhuma chance de prosperar. Mas como nós sabemos, hoje no Brasil, o direito é uma desculpa utilizada a posteriori para justificar decisões políticas. E a gente sabe que os concursados estão colocando as asinhas de fora. Então, depende muito do sorteio. Imagina se cair na mão de um juiz fascista. Então, assim, a gente está numa situação em que a Constituição não vige mais no Brasil. Nós temos que lutar para fazê-la vigir novamente. Estamos lutando para isso. Esse ano agora vai ser fundamental a gente tomar as ruas para garantir, via eleição, que o Estado de Direito volte a vigir no Brasil, mas é lamentável ver alguém da importância do trabalho social do Padre Júlio ser vítima de lawfare, Wellington. Isso é lawfare, né? Por razões políticas, um processo jurídico com desvio de finalidade, com motivação claramente política. Mas, padre, eu queria fazer uma consulta meio teológica, meio política ao senhor, que é o seguinte, eu acho que muitas pessoas vão se identificar com o que eu vou falar. Eu, sempre, desde criança, como eu falava para o senhor antes de entrar no ar, a desigualdade social sempre me agrediu. Desde pequeno, eu lembro, eu sou do Rio, andava com a minha mãe no centro da cidade, quando eu via pessoas de rua, principalmente com crianças, quando eu via aquelas mães com crianças de colo, eu chorava, começava a chorar, ainda pequenininho, e aí a minha mãe evitava de me levar no centro da cidade por isso. E aí, só que lá em casa, minha mãe era também assim, muito, com a sensibilidade social muito aflorada, tinha uma atuação política, ia sindicalizada, era empregada de estatal, e já o meu pai, ele era um executivo de uma multinacional do petróleo, então ele era super aquela pessoa que acredita em empreendedorismo, genuinamente ele acredita em empreendedorismo, que cada um constrói o seu destino, então que a pessoa, o sucesso ou fracasso na vida se deve muito mais ao esforço pessoal do que às condições de partida. Ele acredita nisso, equivocadamente, na minha opinião, na minha certeza, aliás. Ele acredita nisso. Só que o meu pai
é super católico, padre. Ele vai à missa todo domingo. Ele me dá, como eu estou na Europa e aqui não tem igreja católica, ele tira foto com o celular da folhinha e me manda de toda a missa. E às vezes, por exemplo, meu pai, ele é tucano, PSDBista desde a fundação do partido, e ele, como muitos desse lado do espectro político, desenvolveu um ódio patológico pelo presidente Lula. Qualquer coisa do Lula ele me manda. E às vezes eu não aguento, eu falo, pai, aí ele vai, né, vai à missa, me manda a folhinha, eu falo, pai, eu não entendo como você acabou de ouvir essa homilia tão bonita e você reconcilia esse ódio que você tem político com a mensagem do evangelho. Assim, eu falei, é um mistério para mim, como alguém que vai à missa todo domingo e ouve uma homilia, está em comunhão com a igreja do Papa Francisco, consegue cultivar esse ódio no coração. Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente, padre, como que pode ser esse divórcio na cabeça das pessoas entre a mensagem que elas ouvem na igreja de amor, de tolerância, e esse ódio político que a gente está vendo crescer no Brasil, padre Júlio Lancelotti. Eu acho que existe uma religião muito mais de formalismo. Mas uma coisa que é importante, a gente não pode julgar a fé de ninguém, como no caso do seu pai. Mas uma coisa que também é importante agora na Semana Santa, os que mais perseguiram Jesus foram os religiosos. Jesus não foi condenado e morto pelos ateus e pelos comunistas que nem existiam lá naquele tempo, e nem pelos grupos mais revolucionários como eram os zelotes. Jesus foi condenado pelos fariseus, pelos mestres da lei, que eram os mais piedosos, que eram os mais religiosos, que muitas vezes a religião é usada como instrumento não de mudança, mas como de manutenção de privilégios e manutenção de um status. Por isso que o Marx vai dizer que a religião é o ópio do povo. Quando ela é utilizada e quando, como agora, quais são os valores religiosos que nós temos? Não são os de uma espiritualidade, de uma solidariedade, mas hoje a nossa religiosidade é a meritocracia. A nossa religiosidade hoje é a competição. O Deus de hoje que nós veneramos é o dinheiro, é o poder. Então, tudo isso faz com que a nossa cabeça fique muito confusa e a gente fica pensando que a religião é o que nos submete, o que nos torna obedientes, o que nos traz méritos. Jesus mostra muito ao contrário. Um dia vocês deveriam de levar aí no programa de vocês e colocar para o mundo todo um autor muito interessante chamado Reza Aslan. Ele mora nos Estados Unidos e ele é um iraniano que foi para os Estados Unidos e agora é um grande historiador das religiões. E ele escreveu um livro... Perdemos o sinal do padre, mas eu queria dizer, interessantíssima essa dica aí do padre, porque esse livro que ele vai mencionar causou furor no... Padre, perdemos o seu sinal. O senhor falava do Reza Aslan. Sim. Que o livro dele chama Zelota. Isso. E que mostra a época, a situação política e a atuação de Jesus. Altamente transformadora. Nós mumificamos Jesus. Nós o mumificamos. E ele virou uma imagem imóvel. Bonito, mas imóvel. E principalmente calado. Nós precisamos de aproveitar essa Semana Santa para ouvir realmente o que ele nos diz, quem ele é e como ele age. Há um livro que também está causando e causou na Europa uma enorme transformação, que é o Jesus do Pagola. O Pagola é um espanhol que escreveu esse livro, Jesus, uma abordagem histórica, que nós precisamos contextualizar a ação de Jesus no tempo e na sua época, e as lutas incríveis que ele teve que viver. Não é por acaso que Jesus, aos 30 e poucos anos, foi parar na cruz, executado com a morte mais cruel que existe, no meio de dois que eram considerados ladrões ou malfeitores. Jesus é uma grande revolução. Tem um autor também na Itália, chamado Alberto Maggi, que é um biblista, ele diz uma coisa muito bonita. O evangelho é uma bomba. E eu gostaria muito que ela explodisse e que um fragmento pegasse em você. Muito bonito mesmo. Wellington, só antes de você voltar, eu quero falar o padre, eu fiquei surpreendido de ouvir o senhor falar desse livro do Reza Aslan, porque quando ele lançou esse livro, O Zelote, né, o Zelota, como o senhor disse em português, ele causou um furor nos Estados Unidos, porque o autor, ele é um historiador, mas ele é de confissão muçulmana. Quer dizer, ele fez uma abordagem histórica, e aqueles círculos
muito conservadores dos Estados Unidos que instrumentalizam a religião politicamente, os neocons, eles ficaram com raiva. Inclusive, se procurarem no YouTube, há uma entrevista famosa que viralizou desse autor quando ele foi levado àquela rede de notícias americanas de extrema-direita chamada Fox News. E aí tem lá a jornalista que é a setorista de temas religiosos, fazendo perguntas absurdas para ele, tentando provocá-lo, e ele respondendo na mais absoluta serenidade, mostrando o trabalho dele. Mas o senhor sabe, padre, que me surpreende, porque na minha família tem alguns ateus, e um ateu leu esse livro, gostou muito, e me deu de presente. Eu entendi como provocação. Mas eu até tenho aqui em casa, daqui a pouco eu vou pegar e mostrar aqui. Mas o senhor recomendando, eu fico surpreendido, me animo a ler agora. Você sabe que a última frase do livro é: Jesus o Cristo, vale a pena acreditar nele e segui-lo. O próprio Aslan coloca isso. Vale a pena acreditar nele e segui-lo. É um livro muito provocante que contextualiza. Hoje se busca muito e há muita pesquisa, e os luteranos ajudaram muito nessa pesquisa do Jesus histórico, porque o que está na Bíblia é o Jesus da fé. E através do estudo se pode chegar ao Jesus histórico, que é o grande esforço do José Antônio Pagola, do Castilho na Espanha. Hoje a teologia na Espanha é muito avançada. Por que isso tudo é importante? Porque Jesus tem um senso, uma direção. O pobre. É isso aí. Olha, Padre Júlio Lancelotti, sabemos que a agenda do senhor é apertadíssima. O senhor pediu 20 minutos, já tem 22 agora. Tomamos 2 minutos da sua agenda, mas é uma honra e espero tê-lo aqui em outras oportunidades, com mais tranquilidade, com mais tempo, para que possamos falar muito mais sobre o seu trabalho e sobre a importância de sermos solidários. Muito obrigado. Obrigado a vocês, um grande abraço. Felicidades para o senhor. Bom dia.